A graça e a paz, amém? Bom, irmão, sem muita demora, hoje eu já quero que você abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2 e se coloque em pé. Eu quero falar com vocês a respeito do perigo das falsas doutrinas. O perigo das falsas doutrinas. Como nós temos vivido dias intensos de falta de falsas doutrinas no nosso meio, ao nosso redor. Só facilitar minha vida aqui. Graças a Deus, um pouquinho mais. Aí. Colossenses 2, e nós vamos ler do 18 ao 23. Colossenses capítulo 2, do versículo 18 ao 23. Amém? O apóstolo Paulo escreve o seguinte: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde ou em vão, inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Amém? Graças a Deus. Pode se sentar. Nós temos realmente vivido, irmãos, nesses últimos momentos, nesse tempo da igreja contemporânea no Brasil, do neoevangelicalismo, um grande e crescente, não para por aqui, vai aumentar, crescente ataque de seitas e heresias. Algumas são aparentemente inofensivas e estão no seio das igrejas ditas evangélicas. Outras são mais absurdas. São tão absurdas que nós reconhecemos de longe que são antibíblicas. E o principal alvo dessas seitas, irmãos, são crentes que estão despreparados, que não estão aptos para discernir, para compreender os laços, para compreender os ardis. E principalmente crentes em momentos de fragilidade emocional e fraqueza espiritual. O que acontece é que quase sempre muitos crentes, apesar de sinceros, são também um alvo fácil para esses falsos profetas, com as suas doutrinas de demônios. E como no Éden, acabam caindo na armadilha do diabo e se desviando do verdadeiro propósito de Deus. A igreja de Colossos, no caso, sofria fortemente dessa influência. E foi sabendo disso que Paulo escreve exortando-os a observar e identificar as heresias, seus líderes, e evitar contato com essas práticas. Aqui Paulo nos dá algumas características para que nós possamos reconhecer uma heresia, uma falsa doutrina. Primeira coisa, a aparência. Paulo começa lá no versículo 18 dizendo assim: ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade. Nesse primeiro trecho do discurso de Paulo, ele segue listando uma série de coisas, uma série de aparências contidas nas heresias. Lá no versículo 23, ele encerra dizendo: as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo. Essas características normalmente seriam compreendidas como positivas. A devoção deveria ser algo positivo. A sabedoria deveria ser algo positivo. A humildade e a disciplina de igual forma. Mas o problema é que as heresias as usam
como um pretexto para justificar as suas práticas heréticas. Então, na humildade, na sabedoria, na devoção, na disciplina, como, por exemplo, Tiago, por exemplo, a legião da boa vontade nas boas obras, na caridade, na filantropia. Eles se utilizam da filantropia, da caridade, para justificar o ecumenismo. As testemunhas de Jeová, no seu empenho de testemunhar pessoalmente a cada um. Então eles usam a sua prática de testemunho, de porta em porta, de casa em casa, para justificar-se como doutrina verdadeira. E embora sejam de fatos admiráveis, todas essas práticas, poderia aqui citar ainda outras, como por exemplo, todo dia às 6 horas da tarde, um católico devoto reza o seu terço. Todo sábado, o adventista vai na escola bíblica sabatina. Então, eles levam a sério a sua devoção. Devoção individual e devoção coletiva. Mas essas atitudes não têm proveito no que diz respeito à salvação. A Bíblia não diz que a obra do homem é um trapo de imundícia? Eu tentar me valer da humildade, que nós sabemos que quando eu tento expor humildade, na verdade ela é uma falsa humildade, na verdade ela é uma espécie de soberba. Na verdade eu tentar usar essa minha falsa humildade, essa minha sabedoria, minha própria sabedoria, não sabedoria de Deus, essa devoção ao culto, à seita, à doutrina e à disciplina que eu imponho a mim mesmo, eu tentar me justificar diante de Deus com essas coisas, é como eu tentar me limpar com um pano imundo. Tentar tomar um banho com um pano imundo. Nada disso tem relevância para a salvação. A primeira característica das seitas e das falsas doutrinas é a aparência. Elas vão tentar, na aparência, justificar os seus erros que não têm fundamento bíblico. Segunda característica é o culto inadequado. Está no versículo 18 também, quando Paulo diz: culto aos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchados na sua carnal compreensão. Ele segue dizendo: e não ligados à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligadura, vai crescendo em aumento de Deus. Depois eu quero fazer um parêntese no versículo 19. Mas pensando no culto inadequado, que Paulo cita no versículo 18. Embora as práticas devotadas, as seitas geralmente corrompem o culto adotado e estabelecido na doutrina apostólica, torcendo as escrituras, acrescentando costumes que são contradizentes à sã doutrina. Por exemplo, Paulo dá aqui para nós o culto aos anjos e a outros seres espirituais. Essa era a realidade de culto inadequado que havia em Colossos. Eles prestavam um culto progressivo. Eles vinham adorando aos anjos, aos arcanjos, aos querubins que estavam aos pés de Deus, a Cristo e, por fim, a Deus. Eles prestavam esse culto como se eles precisassem agradar primeiro aos anjos e depois aos arcanjos, depois aos querubins que estavam diante de Deus e, por fim, eles entravam e adoravam o próprio Deus. Essas doutrinas, irmão, não só a doutrina de culto aos anjos, mas as doutrinas das seitas, e agora já temos que tomar cuidado com algumas sutilezas, com algumas coisas que são muito imperceptíveis no seio da igreja que se diz evangélica, porque são doutrinas que lidam com o oculto, que lidam com o lado oculto da fé, com a feitiçaria,
Ou você acha que ungir uma rosa não é um feitiço, irmão? Ou você acha que pôr um sal grosso atrás da sua porta não é um feitiço? É feitiço. Isso é bruxaria. A explicação para isso, irmãos, é justamente o quê? A carnal compreensão, na qual os líderes que têm ensinado isso estão inchados. Inchados. Não é crescimento, é inchaço. Crescimento, nós vemos aqui no versículo 19, ele é adequado. Ele é um aumento de Deus. Tudo que é vivo, irmãos, cresce. A planta cresce, o animal cresce, o ser humano cresce, até o bolor cresce, porque ele é vivo. Mas o que incha, geralmente é prejudicial. Quando você leva uma picada de inseto, eu vinha falando com o Ti ontem a respeito disso, eu sou alérgico a picada de inseto. Então, se o marimbondo picar, eu provavelmente vou para o hospital. Mas imediatamente eu incho. Tem gente que pode levar uma picada de uma mangangava que não incha. Mas eu, se for uma abelha estrelinha, mão já vira um pão. Picar na minha mão vira um pão. Se picar na altura da cabeça, acho que já fico sem ar. Sou alérgico. Esse inchaço não é positivo. Um câncer, irmão, ele cresce desproporcionalmente ao crescimento do corpo. Então, essas doutrinas, o lidar com o oculto, o transpor a Escritura, ir além do que é bíblico, é perigoso. É um câncer no seio da igreja. Porque o irmão começa fazendo uma campanha de 21 noites no monte. Aonde que a Bíblia está pedindo isso, igreja? Ah, mas e o jejum de Daniel? O jejum de Daniel é outra história, é outro papo. Vamos falar a respeito do jejum de Daniel outro dia. Ah, mas e Moisés no Sinai, diante da face de Deus? Moisés no Sinai, diante da face de Deus, tinha um outro significado, um outro símbolo. Para nós cristãos, é diferente. Jesus disse com clareza, A, B, C, preto no branco: vocês, quando orarem, entrem no seu quarto e, fechando a porta, falem em segredo com o Pai. E o Pai que vem em segredo recompensará publicamente. Então, começa com uma simples campanha de 21 dias orando no monte. Não que orar no monte não é gostoso. Orar no monte é gostoso. É gostoso por causa do isolamento. Mas quando você sobe um monte com 200 crentes, perdeu o propósito. Porque você já não está mais isolado. Você está em 200 crentes, orando escandalosamente. Um não entende o que o outro está orando. Ninguém entende a si próprio. Perdeu o propósito de estar isolado, num grupo menor, buscando sair, se desafogar disso aqui. Porque às vezes o seu quarto trancado não é tranquilo, o quanto o monte vai te proporcionar. Mas Deus não está no monte. Deus está no secreto, no seu quarto. Se o monte for um lugar secreto de intimidade com Deus, então Deus vai estar lá. Mas se for um lugar de misticismo, um lugar de feitiçaria, aí Deus não vai estar. Então começa com essa campanhazinha aparentemente inofensiva, em que você recortou o conceito de 21 dias daqui, o conceito de monte ali, uniu um ao outro e acha que isso vai produzir algo que a Bíblia não diz que vai produzir. Depois, irmãos, você faz uma campanha de 7 dias com um olhinho, papapi, papapó. Olhinho que a Bíblia diz que o óleo só deve ser usado na unção de enfermos. Aí você... E eu já fiz isso na minha ignorância. Antes eu fazia isso. Hoje eu não faço. Então você vai lá, unge o carro, unge a casa, unge o instrumento, unge o não sei o quê. Irmãos, não há no Novo Testamento relato de unção. Nem sequer na ordenação de um obreiro, na instalação de obreiro, há unção no Novo Testamento. A unção do Novo Testamento é exclusivamente para enfermos. A única citação de unção dita pelos apóstolos é Tiago, quando ele escreve: está alguém entre vós enfermos, tragam-no aos presbíteros e, ungindo com óleo, orarão, e a oração da fé salvará o enfermo. É o único lugar onde a aplicação do óleo é observada no Novo Testamento. No Antigo Testamento, eles ungiam
os aparelhos, os móveis, os utensílios do tabernáculo, porque aquilo tem todo um significado por trás que hoje para nós está completo, revelado. Era todo um significado que apontava para algo, esse algo é Cristo, que para nós já está completo. O óleo representava ali a unção, o Espírito Santo. Então o altar do sacrifício representava um algo, o altar do incenso outro algo, a bacia de bronze outro algo, a mesa dos pães outro algo, e assim por diante. E o tabernáculo todo em si representava o corpo de Cristo, por onde o crente entra na porta, tem expiação de pecados no altar de bronze, tem purificação na pia de bronze. Ele é de bronze porque o bronze representa o pecado. Depois, ao entrar no lugar santo, que representa a intimidade de Cristo, ele tem o pão da propiciação, que representa a propiciação de Cristo para nós, os pães da proposição, aliás, que representa a propiciação de Cristo por nós. Ele tem o altar do incenso, que não é mais de bronze, agora é de ouro, porque o bronze, que era o que purificou no sacrifício do altar e na purificação da pia, já me tornou puro, então agora estou diante do altar de ouro, e o incenso representa a adoração. O crente purificado, ele tem acesso ao Pai na adoração, e o Santíssimo onde está a arca é Cristo, a arca é a aliança. Por isso que o sumo sacerdote, uma vez por ano, matava o animalzinho, aspergia sangue sobre a tampa. Então, irmãos, não tem por que eu comprar um microfone para a igreja e derramar óleo em cima dele. Não tem por que eu comprar um móvel para a igreja e derramar óleo em cima dele. Isso foi lá no passado e apontava para esse significado espiritual do corpo de Cristo. Você não vê o judeu ungindo outros objetos a não ser aqueles que eram do tabernáculo. O judeu não ungia um vaso quando ele comprava um vaso no mercado e ia colocar dentro da casa dele para utilizar. Ah, Tiago, mas eu não devo abençoar as coisas que eu obtenho, as coisas que eu compro, as coisas que eu ganho? Sim, só que Paulo fala que pela oração, com ação de graças, é que as coisas são abençoadas, não com unção. Vamos sair um pouco dessa questão da unção, porque eu não estou aqui para criticar exclusivamente a unção. Mas você começa com a oração no monte com um propósito distorcido, a aplicação de unção de forma inadequada, aí você já entra, que embora para nós pareça aberração, para eles não é. Sal grosso, passar por dentro do portal, rosa ungida, lencinho não sei o que, lencinho de Efraim, lencinho Manassés, sal grosso no bolso, e por aí vai, irmão. Aí a hora que você vai ver, você já entrou numa outra linha, de folhinha de arruda na orelha, que não tem nada a ver com o evangelho. Tudo isso, por quê? Porque eles estão inchados e não ligados à cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. Se eu estou ligado a Cristo, eu estou ligado na palavra, porque Cristo é a palavra encarnada. Como é que eu faço para não me deixar iludir e ir me inchando, iludido que estou crescendo, mas estou inchando numa compreensão carnal? Esteja ligado em Cristo, que é o cabeça, e aí o corpo, que é a igreja, provido e organizado por juntas e ligaduras, cresce em aumento de Deus. Mas esses que estão inchados na sua carnal compreensão, eles buscam o oculto, eles rezam mantras, eles autenticam a experiência pessoal sem comparar, sem contrastar com a Escritura. Como assim? Isso era um problema sério em Colossos, que era o gnosticismo. O que é o gnosticismo? O gnosticismo é uma doutrina que ensina que a experiência produz um conhecimento verdadeiro. Irmãos, a experiência não produz o conhecimento verdadeiro. O que produz um conhecimento verdadeiro é a palavra de Deus. Se a minha palavra, aí eu tenho que fazer duas coisas: comparar e contrastar. Comparar é o quê? Observar os pontos semelhantes, comparação. O que a minha experiência que eu tive de uma visão, o que a minha experiência de um sonho que eu tive, o que uma experiência tem de igual, semelhante à Escritura. Então eu estou comparando a minha experiência
com a Escritura. Depois eu devo contrastar. O que é contrastar? O oposto. Agora eu tenho que notar as coisas que são diferentes. É o contraste. No que a minha experiência pode ser antibíblica. Se na prova da comparação e do contraste, a minha experiência não se encaixar nas Escrituras, então a experiência produziu um conhecimento falso. Mas os gnósticos, não, eles confiam nos seus sonhos, eles confiam nas suas visões, confiam nas suas intuições. E aí, às vezes, a gente até brinca, conversando, mas não é brincadeira. O cara fala assim, nossa, irmão, eu tive um sonho, vinha uma pena voando assim, ó, de repente a pena virava um saxofone e veio e pau, deu na minha testa. No meu sonho eu caí no chão assim, a hora que eu acordei, pelo amor de Deus, irmãos. Isso aí é imaginação fértil. A minha filha sonha coisas mais criativas do que isso. Sabe? Deus pode falar comigo através de sonhos e visões? Pode. Sonhos e visões são Deus falando comigo? Não! Deus pode falar através de sonhos e visões. Mas a maior parte dos seus sonhos e das suas visões vão ser a sua imaginação trabalhando. Tá, você tá pensando em determinada coisa, você vai sonhar com aquela determinada coisa. Você está se relacionando com um determinado tipo de pessoas, os seus sonhos vão conter aquele determinado tipo de pessoas, aquele determinado tipo de circunstância. Você está preocupado com algo que vai acontecer, você vai sonhar com aquele algo. Não é Deus te avisando que aquele algo vai acontecer, é a sua preocupação te incomodando até no seu sono. Então, irmãos, dar autenticidade às experiências como se elas tivessem o mesmo valor que as Escrituras é perigosíssimo. O crente deve prestar um culto somente a Deus e somente da forma prevista na doutrina apostólica. A Bíblia, os ensinos do Novo Testamento, eles têm uma regra, uma forma de culto ser prestada. Se nós oramos no culto é porque a doutrina apostólica nos orienta a orarmos no culto. Escrevendo a Timóteo, Paulo fala, antes de tudo, façamos súplicas, orações e intercessões por todos os homens para que nós tenhamos uma vida tranquila. Então, as orações são o ensino do culto cristão. Cânticos também, Paulo diz, aconselhando uns aos outros com hinos, salmos, cânticos espirituais. Então o cântico faz parte do culto cristão porque isso está previsto na Escritura. O ofertório também. Agora, se o ofertório é no início do culto, tem igrejas que você tem o gasofilácio na entrada da igreja. Uma igreja um pouco mais grande, tem um hall, uma antessala antes de entrar na nave da igreja, então ali tem gasofilácios. Então você deposita sua oferta ali. Tem igrejas que, como nós, tem o gasofilácio à frente da nave da igreja. Então, num determinado momento do culto, você vai lá e põe a sua oferta ali, durante aquele período de oração. Isso representa para nós o quê? Que o ofertório é uma forma de adoração. Outras, você tem uma bandejinha que passa, também pode ser durante o culto. Outras, você tem o ofertório por último no culto. Aí, essas igrejas que fazem o ofertório por último no culto, eles associam o ofertório mais à gratidão do que à adoração. Né? Então, você saiu grato, você saiu cheio do culto e você vai dar uma oferta a Deus. Então, são maneiras diferentes de enxergar o ofertório. Uns enxergam como adoração, outros enxergam como gratidão, enfim. E aí você adapta ao momento do culto. Há outros que não tiram oferta todos os cultos, outros, né, só fazem no culto dominical. E por aí vai. Essa é a forma de cultuar que nós temos, a pregação da palavra. Né? Nós vemos Paulo falando ali a Timóteo, insta em tempo e fora de tempo, porque está se aproximando dias em que eles não suportarão a sã doutrina, né? Com coceira nos ouvidos. Então, são coisas que estão. Agora, irmãos, culto da vitória. Não existe culto da vitória, existe culto a Deus.
Deus não precisa vir de quarta-feira, Deus não precisa vir de sexta-feira, Deus não precisa vir de sábado me dar uma vitória. Até porque Deus não há como, não é racional, é irracional, é meninice, é baboseira, balela de uma mente muito fértil e muito desligada das coisas certas. Você imaginar que você vem aqui no sábado, receber uma palavra, Deus te dá uma vitória para Ele operar um milagre na terça-feira na sua vida. A vitória está em você conhecer na intimidade a Deus através da sua palavra, e lá na terça-feira, a hora que der o piripaque, a hora que der o problema, você está municiado de recursos escriturísticos para tomar a decisão certa, para reagir da maneira certa, para manter-se em pé diante da adversidade, para ser honesto. Isso é vida vitoriosa, é vida regrada na Escritura. No dia feliz e no dia triste, no dia ensolarado e no dia chuvoso, na sorte e no revés. Então, esse é o procedimento do crente. Não existe culto de vitória, não existe culto para cura e libertação. Olha, Jesus só cura na sexta-feira, hein? Demônio só sai de sexta-feira. O culto é para Deus. E se durante o culto Deus quiser fazer alguma coisa, Ele vai operar. Mas o culto é para Deus. Quando nós oramos porque nós levamos a nossa oração diante de Deus. Quando nós louvamos, nós estamos adorando a Deus. E quando eu estou aqui pregando para vocês, vocês talvez pensem, algumas pessoas pensem que a pregação é para vocês. Mas não é. Como assim, Tiago? Não é para mim que você está ensinando? Como que a pregação não é para mim? A pregação precisa glorificar a Deus. Você precisa receber conhecimento, precisa se nutrir, e isso precisa proporcionar glória a Deus, louvores a Deus. Você se tornando uma pessoa melhor, vai produzir, vai tributar glórias a Deus. Você recebendo um milagre, vai tributar glórias a Deus. A sua família se convertendo a Cristo, vai tributar glórias a Deus. Então a pregação tem que refletir glória para Deus. Ok? Esse é o culto, e não o culto inadequado que as heresias prestam. E eu não estou aqui falando de culto inadequado igreja católica, sabe? Mariolatria, idolatria. Não estou falando de mormons, não estou falando de umbanda, não estou falando de espiritismo, de ecumenismo. Eu estou falando de neoevangelicalismo, de igreja neopentecostal que insere no meio do rito cristão coisas da umbanda, coisas do candomblé, coisas do espiritismo, coisas do ocultismo. E, infelizmente, e isso está sendo muito falado por muitos bons profetas que nós temos hoje. Judaísmo, irmão. O cristianismo substituiu o judaísmo. Ali em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos, que eram na maioria judeus, foram chamados cristãos. Se para ser salvo eu precisasse ser judeus, eles continuariam judeus, só que crendo em Jesus. Mas não, eles eram judeus e isso não os salvava. Mas quando eles se tornavam cristãos, eram salvos. E aí não era uma exclusividade de judeus, aí podia ser para gentios. Por isso que eu, brasileiro, sou salvo. Por isso que o estadunidense, né, que não é americano, o estadunidense é salvo. Por isso que o inglês é salvo. O nigeriano é salvo. Porque ele é gentil, ele é não judeu. Então, se Deus escolheu salvar-me gentil, eu não devo me tornar um prosélito. Cuidado, irmãos, cuidado com candelabro, estrelinha de Davi. Não começa com esse tocar chofar na igreja, não começa com esses absurdos. Começa com a bandeirinha de Israel, começa com um cântico em hebraico, começa falando umas palavrinhas hebraicas, e a hora que vai ver esses absurdos. Pega a geração dessas igrejas que estão judaizadas, pega essa geração dessas igrejas que estão judaizadas. Pega aquele pastor que é bem judaizante, que toca chofar, que entra com réplica da arca dentro do culto, que tem candelabro em cima do
da mesa, né? Tem até um nome bonito esse candelabro, eu não lembro agora, que usa o kippá na cabeça, o talit, que é aquele manto azul lá. Pega esse camarada, volta 2 gerações atrás, ele era de uma igreja sadia. Volta 3 gerações. 3 gerações ele era de uma igreja sadia, uma igreja histórica, uma igreja bíblica. Uma geração para frente, já era uma igreja mais moderninha. Na geração anterior a ele, já era aquela geração em que introduziu a bandeirinha de Israel, que não sei lá o quê, que introduziu a estrelinha de Davi no logotipo da igreja. Na geração em que ele se encontra, ele se tornou isso aí, judaizante. Então não é da noite para o dia que o camarada, que uma igreja, né, que é uma pessoa, entra numa heresia da noite para o dia. Mas não é da noite para o dia que uma igreja sadia torna-se uma heresia, irmãos. Por fim, a terceira característica que Paulo nos dá a respeito das seitas e heresias são proibições e penitências. Então, começando no versículo 20, ele diz assim: se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo? Aí ele começa a citar elas: não toques, não proves, não manuseis, as quais todas perecem pelo uso, segundo preceitos e doutrinas de homem. Doutrina de homem, costume de homem, é perecível, irmão. Sabe? Volta na década de 30, o crente ia de chapéu na igreja. Ele ia de chapéu na igreja, chegava no culto, pendurava o chapelão no cabideiro. Sabe? As irmãs usavam em todas as denominações, as históricas e as pentecostais, as irmãs só usavam saia. Os pastores, só terno e gravata. Porque aquele era o contexto da época. Como nós falamos, tudo que não é pecado deve ser contextualizado. Tudo que não é pecado, tudo que não é transgressão deve ser contextualizado. Esses dias eu estava discutindo com a minha esposa, parece algo banal, parece algo bobo, mas é sobre contextualização, é a nossa percepção do que é correto e do que é pecado, do que pode ser contextualizado e do que não pode, do que tem que ser combatido. Se eu for plantar uma igreja no Amazonas, mas lá numa comunidade indígena, plantei uma igreja lá numa comunidade indígena, como é que eu vou celebrar a ceia lá, irmãos? Com tapioca, que lá não tem trigo, a mandioca tem. Então você faz uma tapioca, que é o alimento base deles, que é o alimento cotidiano deles, e é isso que vai representar o pão, que é o Cristo, o alimento cotidiano na palavra. Então, eu preciso contextualizar, porque pão não faz sentido para o índio, mas tapioca faz sentido. Então, esse tipo de contextualização tem que ter. E esse tipo de contextualização é o que vai perecendo, mas o que permanece é a palavra. Então, as roupas perecem, os alimentos perecem, a ordem com que o culto acontece, não a ordem no culto. A ordem no culto deve ser mantida, senão começa a virar aquele oba-oba, aquela coisa feia que a gente tem visto. Mas a ordem do culto, o desenrolar, a liturgia do culto, muda de acordo com o tempo. As músicas mudam de acordo com o tempo. A pessoa, de maneira hipócrita, vem e diz para você: mas Tiago, a música cristã contemporânea é uma ostentação, é um solo de guitarra, e que o foco não está em Cristo, o foco está naquele solo de guitarra, naqueles arpejos que o guitarrista faz. Então você acha que o Sebastian Bach, quando ele compunha uma composição, uma sonata, uma cantata no piano, aquilo não era ostentação? Você acha que o cara não era fera no piano? Já ouviu uma cantata do Sebastian Bach tocada no piano? E você acha que aquilo é para qualquer um? Você acha que aquilo é humildade? Não, aquilo lá é o melhor dele para a glória de Deus. Só que o contexto do século XXI não é um arpejo de piano, é um arpejo de guitarra. E nem por isso aquelas obras que eram compostas na Idade Média eram soberbas, muito pelo contrário, muito pelo contrário. O mesmo acontece hoje. Então isso são costumes de homens, doutrinas de homem, preconceito do homem, que quer dizer, não, a guitarra, a música contemporânea.
é antropocêntrica, centraliza no homem, em quem está ministrando. Não, irmãos. Eu acho lindo. Cânticos antigos, orquestra, é lindo. E quem sabe um dia nós não tenhamos uma e não tenhamos a experiência de ter uma. É lindo. Mas a música contemporânea também é bonita. Então essas coisas de não faça, não toques, não proves, não manuseis, as seitas trazem consigo esses rudimentos. Rudimentos que para o verdadeiro cristão não tem valor. Por isso que Paulo afirma, perecem pelo uso. Então nós temos exemplos disso. Dietas, vestimentas, saudações, comportamentos, por aí vai. Outra característica que geralmente está presente nas seitas é o asceticismo, que é a aplicação de penitências, sofrimento de forma física, como forma de minimizar a culpa pelo pecado. Adquirir méritos salvíficos em detrimento da graça de Deus. Isso foi muito visto na história, na Igreja Católica. Muito visto. Praticar penitência, jejuns prolongados ou ferimento, autoflagelo no corpo, como uma forma de me castigar pelo meu pecado e minimizar a percepção que eu tenho da culpa pelo pecado. Não, irmãos. O único sacrifício que foi necessário foi Cristo quem fez por nós. Para nós resta apenas a obediência. Se eu pequei, eu preciso me corrigir. Eu preciso obedecer a Deus e não pecar novamente. Mas me ferir, me privar, causar um dano ao meu corpo em qualquer nível, não vai fazer de mim menos culpado por aquele pecado. E nem mais bem preparado quando estiver outra vez diante daquela situação pecaminosa. Quando aquela mulher que foi pega em adultério, trazida diante de Jesus, Jesus não exigiu dela nenhuma forma de penitência, nenhuma forma de pagamento, nenhuma forma de redenção através do ascetismo. Pelo contrário, Jesus falou assim, vai e não peques mais. Daqui por diante é outra história. O que você fez até aqui está perdoado. Mas agora resta obediência. Com tudo isso, a igreja precisa estar atenta para as sutis, imperceptíveis armadilhas que as seitas e os seus adeptos têm tentado introduzir às Escrituras Sagradas. A igreja, o crente verdadeiro, tem que estar devidamente preparado para combater. Paulo nos diz algo muito importante sobre a nossa postura quanto às outras pessoas que estão envolvidas nessas seitas heresias. Ele escreve lá para Tito, no capítulo 3, dos versículos 9 a 11: não entre em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei que não produzem, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando em si mesmo condenado. Então, irmãos, eu tenho que estar preparado para não ser seduzido pelo herege, pelo adventista, pelo mórmon, pela testemunha de Jeová, pelo neoevangelicalista. Mas eu não devo procurar essas pessoas para ficar apontando nelas os seus erros. Depois, Paulo fala, depois de uma ou outra admoestação, evita-o. Porque se a pessoa, com uma ou duas exposições na Escritura, de que ela está vivendo uma heresia, ela está em si mesma condenada. É possível ser salva? Sim, eu também estava condenado nos meus delitos. Mas ela precisa de uma conversão legítima, do zero. Então, isso fica por obra da evangelização e não da apologética. A apologética serve para defender-me do ataque da heresia e não atacar a heresia. Se nós pensássemos, irmãos,
que Eva não tivesse dado ouvidos a Satanás no jardim, eles estariam desfrutando do paraíso. Mas ela não o evitou. Mas ela não contra-atacou a investida dele. Nós temos que tomar muito cuidado. Porque o diabo até hoje usa dessa maneira. Ele distorce a verdade de Deus para transtornar a minha vida. Se eu não sei me defender, se eu não evito o contato, logo como aconteceu com Eva, eu também vou me afastar do propósito verdadeiro de Deus. Então, vamos notar essas coisas, ter cuidado com essas coisas. Boa aparência não significa aprovação de Deus. O culto precisa ser bíblico, não pode ser antibíblico e nem extra-bíblico, algo que está além do que a Escritura manda. E nem também devemos associar nenhuma forma de penitência e proibição a algum tipo de alguma forma de amenizar a culpa pelo meu pecado. Essas são as 3 características que Paulo expõe à igreja de Colossos. Elas estão de formas diferentes presentes na igreja hoje. De qual forma, qual dessas coisas, quais coisas relacionadas a isso eu tenho observado? Paulo fala que se alguém, até mesmo que seja um anjo de Deus, anuncie outro evangelho, além do que nós temos anunciado, seja maldito. Então, quando nós vemos o culto inadequado, quando nós vemos a prática inadequada entrando no seio da nossa congregação local, o que nós devemos fazer? Denunciar, expor. Maldizer significa exatamente isso, falar mal. Sal grosso está errado, deve denunciar. Oferta como uma maneira de plantar dinheiro e colher bênçãos, está errado, deve ser denunciado. Ungir objetos, pensar que na unção existe algum tipo de magia gospel, está errado, precisa ser denunciado. E qualquer outra coisa. Paulo diz, outro evangelho seja maldito. Vamos meditar nisso, vamos pensar profundamente nisso, porque a nossa vida está constantemente bombardeada dessas coisas, cercada dessas coisas, e nós precisamos estar preparados para ouvi-las, identificá-las e, se possível, converter alguns desses caminhos, mas principalmente que nós não sejamos tragados para eles.